Me chamo Jaqueline Lousada, sou professora do projeto Vale Música. Estou aqui para apresentar a vocês um dos instrumentos que eu considero um dos mais versáteis da música clássica, a trompa. A característica que faz a trompa ser diferente de todos os instrumentos, que também me fez escolhê-la como companheira, é o som. Eu iniciei meus estudos musicais no projeto Vale Música aos 9 anos e logo depois, aos 11 anos, tive que escolher um instrumento. Então eu escolhi a trompa. O que mais me chamou a atenção no instrumento, sem dúvida nenhuma, foi o som. O som da trompa foi uma das coisas que eu acabei me apaixonando o aveludado e também por conseguir ser brilhante quando precisa ser. Então, sem dúvida nenhuma, um dos pontos que todas as pessoas vão acabar falando sobre trompa é falando sobre o som dela e quão versátil ele consegue ser. Com o passar dos anos eu entendi que o som é a chave do instrumento e que também é uma das coisas mais características que fazem os alunos escolherem o instrumento e também os compositores na sua maneira de escrever para o instrumento. Mas você deve estar se perguntando, não é todos os instrumentos que têm sons característicos? Eu acredito que sim. Mas no caso da trompa, de uma maneira de composição, eu acredito que você pode trabalhar com uma gama muito grande de características do instrumento, tanto como indo para uma maneira mais agressiva, como uma maneira mais delicada do instrumento. Como eu já falei antes, com o passar dos anos eu fui percebendo como a trompa se encaixa nas suas características em bandas, orquestras, música de câmara e como ela acaba se encaixando em todos esses grupos de maneira diferente. As minhas primeiras experiências foram na banda onde eu iniciei, na banda Vale Música. No caso, quando a trompa toca na banda, ela não vai ter um sentido como é na orquestra, que é algo mais harmônico. Na banda, ela vai tocar de uma maneira, passagens mais rápidas, solos, tutti com os metais. Ela vai ter uma característica diferente de quando ela está tocando numa orquestra ou quando ela está tocando em um grupo de câmara. O que eu pude perceber com o passar dos anos é que a trompa consegue se encaixar em um grupo de banda, onde não tem cordas, num grupo de orquestra, onde ela vai fazer uma função diferente, que vai fazer uma parte mais harmônica, ainda assim com solos, e também em grupos de câmara, como num grupo de metal, que é formado por 2 trompetes, trombone, tuba e trompa, como também num grupo de câmara, onde é formado por oboé, flauta, clarinete e fagote. E também em vários outros grupos de câmara, onde encontra-se trompa, violino e piano, trompa, oboé e piano, trompa, clarinete e piano. A trompa acaba sendo, na família dos metais, um instrumento muito coringa, porque ele se adapta, dependendo da necessidade dele, a um grupo. No sentido de que se você precisa tocar um som mais metálico, ele se encaixa no grupo de metais. Se você precisa um som que combine mais com as madeiras, ele vai acabar se encaixando. E também se você precisa de uma maneira mais delicada para tocar com as cordas, ele vai se encaixar. A trompa parece estar em todos os lugares. Dificilmente existe composições onde a trompa não está. A trompa você vai ver na versão de orquestra menores, sendo os únicos sopros sendo cordas, 2 oboés e 2 trompas, né? A gente vai ver isso nas composições de Haydn e Mozart, eles quase sempre compõem para essa formação, quanto a gente vai ver também formações de 10 trompas em Mahler ou Stravinsky. Então você vê que a trompa ela consegue ir de tocando solo a tocando com 2 trompas a tocando com 10 trompas. Então essas vão ser uma gama muito diferente de onde você pode se encaixar tocando. E eu acredito que para qualquer trompista a palavra ser versátil é a melhor. Você tem que ter essa versatilidade de conseguir tocar sozinho
ou tocando em um grupo de câmara, ou tocando numa banda, ou tocando numa orquestra, ou integrando um naipe maior, onde a sua função vai ser diferente quando você está tocando apenas um naipe com 4 trompas. Como vocês devem adivinhar, isso impacta também no campo de trabalho, essa versatilidade. Você podendo tocar em grupos de câmara, orquestras, bandas e também como professor. Para você ser aprovado em qualquer um desses concursos, você precisa ter uma técnica boa, mas não só isso, você também precisa focar nos repertórios que são base de provas e bases de concertos que todos os trompistas deveriam tocar. Geralmente, os que são escolhidos para concurso, quase sempre são um dos 4 concertos de Mozart, o primeiro de Strauss, também Monceau, concerto de Saint-Saëns. Claro que se você for fazer uma prova específica para uma orquestra, vão ser pedidos trechos orquestrais, que são partes tiradas sempre de sinfonias, onde a trompa tem uma aparência mais evidente. Em termos de diploma, algumas orquestras ou bandas, elas não pedem como algo obrigatório você ter um bacharelado ou um diploma na música. Mas é muito importante, caso você queira ir para a parte mais acadêmica, que você tenha bacharelado, doutorado, para assim conseguir pleitear vagas em universidades estaduais ou federais. As primeiras versões da trompa datam da pré-história. Eles eram feitos de chifre ou de conchas. Antes da trompa ser conhecida como ela é hoje e ter o uso que nós fazemos tocando em orquestras ou bandas, no século XVII, ela tinha o uso de você usar como um berrante, como você estivesse avisando os outros pessoas que estivessem ao lado, ou como chamando animais, ou uma forma de comunicação também entre pessoas que moravam muito longe uma das outras. Antes, elas eram formadas com uma mudança de válvula. Dependendo do que o compositor acabava compondo, o músico tinha que trocar as válvulas. Por exemplo, se a trompa ela é formada em trompa em Fá. Se um compositor escrevesse para você tocar trompa em Dó, você tinha que mudar uma válvula e aí ela ficaria a trompa ou maior ou menor. Isso era uma das formas de conseguir que a trompa tivesse uma extensão maior, que o compositor pudesse usá-la de uma maneira melhor. Mesmo depois dessas válvulas serem criadas, muitos compositores ainda ficaram receosos de conseguir integrar de uma maneira que funcionasse. Tanto que Brahms vai ser um dos compositores que, apesar da trompa já ter uma versão mais atualizada e com válvulas, ele vai ser conservador e ainda assim os trompistas vão ter que tocar como era tocado antes. No caso, como a trompa é formada hoje, você não tem como tocar como era antigamente tocando as válvulas. Então você tem que acabar transpondo as músicas. A trompa é um dos instrumentos orquestrais que são transpositores. O que isso quer dizer? Pela formação da trompa, antes, quando você queria transpor, você mudava só uma válvula. Como a trompa se atualizou com os anos, e hoje em dia não é possível mais se fazer dessa forma, e há escritas de vários períodos que necessitam que você consiga tocar da maneira que antes era feito, o que acontece? Na maioria das partituras você vai encontrar o que se chama transposição, que pode ser trompa em Dó, Si, bemol, Lá, Sol, dependendo do compositor. O que acontece? E que é muito difícil de explicar a transposição. É que, por exemplo, você tem uma partitura que a transposição é em Si bemol. Na partitura tem escrito Dó. A gente tem que lembrar que a trompa ela é feita numa afinação diferente da maioria dos instrumentos que não são transpositores. A maioria dos instrumentos, os instrumentos são em Dó. No caso, a trompa, ela é um instrumento que é feito em Fá. Então, automaticamente, mesmo sem não estar escrito nenhuma transposição, o que a gente toca é diferente do que soa, normalmente.
Então, no caso da transposição, ainda vai ser mais difícil. Por quê? Porque você vai ter uma nota escrita, vamos supor, trompa em si bemol, é a transposição. Você vai ter dó escrito. O dó está escrito, você vai tocar na trompa si bemol. Mas o que vai soar para os instrumentos que são afinados em dó vai ser um fá. Então, necessariamente, a nota que está escrita, a nota que você toca e a nota que soa é diferente. Então, é por isso que é necessário, quando você estudar transposição, você conseguir se aprofundar melhor para poder entender como funciona e entender que a maioria das transposições, a maior parte, você consegue sempre mudando a clave que está escrita e você assim consegue transpor de uma maneira mais fácil. Frequentemente me perguntam como é possível a trompa tocar tantas notas com apenas 3 válvulas. Tocar várias notas como se fosse um piano, com a diferença que o piano tem uma tecla para cada nota. O que faz isso possível é porque cada chave, quando você muda de embocadura, quando você vai mudando a embocadura, você consegue tocar várias notas com a mesma chave, mudando apenas as posições, e isso faz e possibilita que você possa tocar várias notas cromáticas e todas as notas possíveis. A trompa é um dos instrumentos de sopro que o Mozart mais compôs. Ele compôs 4 concertos e mais um rondó. Ele só vai compor para 2 concertos para flauta, 1 concerto para oboé, 1 concerto para clarinete e 1 para fagote. Algo parecido também acontece com Strauss, que vai compor 2 concertos para trompa, enquanto ele vai compor só 1 para oboé e 1 concerto duplo para clarinete e fagote. Até hoje, o nome do instrumento, se você traduzir de outras línguas, como o inglês, o francês, o alemão ou o italiano, a tradução literal vai ser corno. Isso tem a ver com a história do instrumento, que foi feito de chifres de animais e também de outros materiais. Se desenrolássemos todos esses tubos que existem na trompa, daria em média 3,7 metros, que no caso seria como se fosse o dobro da minha altura. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos de postura. É importante que você tente não se tensionar sempre que carregar o instrumento e prestar atenção em algumas básicas posições para você tocar mais confortável. Eu vou mostrar e falar alguns detalhes de algumas posições que você pode estar percebendo se você está tocando tensionado ou não. É importante que você sempre perceba, quando você tiver uma dúvida, se olhar no espelho, e preste atenção no ângulo que você está tocando. Por exemplo, é errado se o seu braço direito estiver passando da sua cintura e ficando dessa forma. Porque com isso você vai acabar tensionando só um lado do seu corpo. E isso pode ocasionar problemas de coluna, você cansar mais rápido. O que é indicado é que você nunca deixe passar esse braço da sua cintura. Então você faça um ângulo sempre do qual esse braço não passa dessa cintura e esse braço esteja aberto e não tensionado. É importante que você não tensione também essa parte aqui, que é uma das coisas que mais acontecem quando a gente respira ou está começando a ficar cansado ou toca notas agudas, a gente acaba tensionando isso. O que vai gerar é que você vai tensionar toda essa parte que acaba sendo ligada à parte daqui dos seus ombros. Então é importante que você toque de uma maneira relaxada e nunca assim, como se tivesse algo apertando você. Você tem que tentar ser relaxado e tocar. E lembrar que a trompa, ela se adequa a você. Não é você que se adequa à trompa. Você não pode fazer várias maneiras para que a trompa se adeque a você. Você tem que seja uma posição que seja agradável. Até porque se você tocar por muitas horas, se você estiver numa posição desagradável, você não vai conseguir ter um estudo que renda bastante. Outro aspecto importante é a posição da mão dentro da trompa. Então é importante que vocês sempre deixem a passagem do ar dentro da campana. Então,
é importante que você sempre preste atenção e faça esse movimento, que é juntar o polegar aqui na lateral da mão e não fazer uma concha fechada, senão o som não passa. Tem que ser apenas colocar o dedão para cá e fazer nessa posição para que fique bem dentro do instrumento, como fique dessa maneira. Isso é importante para o ar passar. E também a maneira adequada de você segurar a trompa vai fazer que também você canse menos. Então, a postura é para ser saudável. Não é algo que tem que ser nocivo ao seu corpo. E tentar que seja o mais natural possível e que você encontre uma posição que seja natural para você. Pode ser que para você seja mais fácil uma posição ou outra, mas é importante levar todos esses fatos em consideração para que seja mais tranquilo na hora de tocar. É importante também você ter uma atenção com a embocadura. Não existe uma regra que não possa ser mudada, mas é importante você ter um aspecto para que você consiga ter uma embocadura saudável. Sempre pensando que tudo que você trabalha aqui são músculos, então eles precisam ser trabalhados todos os dias, como se você estivesse indo para uma academia. Se você parar por uma semana, os músculos eles vão ficar fracos e não vão funcionar da mesma maneira que funcionariam se você estivesse indo todos os dias. Então é importante, sempre que você for tocar, você ter uma atenção com o bocal. Primeiro, escolher um bocal que seja adequado para o tamanho da sua boca. Não tem como você escolher um bocal pequeno para tocar agudos se você tem lábios mais carnudos, porque não vai funcionar quando você chegar no grave. Ou também não vai ser eficaz quando você chega no agudo. É importante também você não ter aquela coleção de bocal. Esse bocal eu toco agudo, esse bocal eu toco grave, esse bocal eu toco médio. Porque você vai estar se enganando. Porque se você ficar refém de um bocal, você no fundo só está se iludindo. Porque você tem que conseguir tocar todas as notas da trompa apenas com bocal. Então é importante que você, nessa hora, escolha o bocal. Eu não vou falar muito sobre marcas ou sobre tamanhos, porque eu acredito que isso é muito particular de cada pessoa. Mas eu vou falar sobre a posição que eu acredito que seja mais confortável e que a maioria dos trompistas aceitam. No caso, o bocal, você sempre tem que colocar numa posição que seja confortável para você. E sempre pensar que o queixo tem que estar numa posição que ele fique assim. Como se você estivesse soprando e falando dessa maneira. Sempre prestando atenção no canto, para não deixar que nenhum ar vaze aqui ou pelos cantos da boca. Então é muito importante que você preste atenção em todos esses fatos quando você estiver tocando, fazendo nota longa, fazendo exercícios, para que seja saudável para você, para que você não acabe se lesionando, porque a boca é cercada de músculos, então se você acabar tocando errado, você vai acabar tendo uma lesão que alongados por vários anos, pode ser que não seja tão saudável para você. Então é importante vocês sempre prestarem atenção no bocal e tentar fazer uma respiração que ela não tensione o ombro. Ela tem que ser sempre focada no pulmão, sempre focada enquanto você respira. Então, isso é importante e é um dos casos que vocês têm que prestar atenção. Se você está respirando e está tensionando os seus ombros, você está respirando errado. Se você respirar, você está quase que respirando pelo peito. Você tem que tentar respirar de uma maneira mais natural, que aqui embaixo, quando você respira, seja o único local que tenha uma diferença. Nunca tensionando nenhum dos ombros. Nunca tensionando também o bocal na boca, porque você vai acabar se machucando. Então, isso é uma das coisas que é possível e é necessário vocês prestarem atenção. É sempre não se tensionar e também tentar não se lesionar da forma que se você acabar tocando sempre errado, você vai acabar lesionando. A respiração indicada é você sempre pensando que você está respirando aqui embaixo. Então, no caso, você vai respirar.
sempre deixar a boca vibrar bastante e deixar o ar passar, porque isso é importante. Você não tem que economizar no ar, o ar é de graça, tá aí para todo mundo. Então você tem que respirar bastante. Não se acostume a tocar com pouco ar. Sempre tente tocar com o máximo de ar que você consegue, mesmo quando você está tocando um pianíssimo. Não ache que tocar com muito ar é só quando você toca forte, fortíssimo. Sempre tem que ser com bom ar, para que isso acabe gerando o melhor som. Porque som tem muito a ver com ar. Se você economiza no ar, você vai acabar tendo um som mais pobre ou mais sem uma projeção grande. Obrigada, esse é o nosso primeiro encontro e até a próxima.